século XX como um todo, porque a gente pensa muito nas mudanças tecnológicas que nós vivemos, que é esse mundo pós-guerra, né? Nós vivemos assim, nas pessoas que nós conhecíamos, né? Viveram. Mas, na verdade, se você pensar no carro, o avião, são mudanças Bizarras, loucas, assim. Então, o começo do século XX foi uma loucura. Sim. Para quem saiu da carroça e começou a andar de carro, aí começou uma urbanização insana. Os americanos chamam os anos 20 dos Roaring Twenties, né? Porque é isso, o mundo inteiro mudou. O choque das pessoas com a mudança do mundo agrícola para o mundo não agrícola, com fábrica e carro, é um choque gigantesco. Então, a primeira coisa é que o século XX inteiro foi muito acelerado. Muito. E agora só acelera mais, mas mesmo assim é uma aceleração grande. Se você pegar em termos de valores, vamos lá, gerações vivas, né? A geração Boomer, ela tem uma... Bom, primeiro, uma coisa muito engraçada. Então, a geração silenciosa, que é logo anterior da Boomer, que é a pré-guerra, ela era extremamente conservadora pro padrão atual. Ela era extremamente religiosa. Eles são pessoas que viveram períodos de dificuldade econômica profunda. São pessoas que construíram muito do mundo que nós vivemos. Pessoas que muitas vezes a família saiu do campo e aí teve que tentar a vida na cidade, aí teve que ralar. Por exemplo, se pegar a geração do meu tataravô, eles tinham plantação de café, perderam na quebra da bolsa, e o meu bisavô daí teve que vir para São Paulo ser alfaiate, que era totalmente fora da tradição da família, e aí ele teve que aprender, e aí tinha que fazer as coisas na marra. Tinha pessoas que construíram o próprio carro. Então é uma geração forjada muito tenho que construir tudo com minhas próprias mãos, porque ninguém vai me dar nada, ou eu vou fazer isso, ou não vai virar. E uma geração que ainda tem muitos desses valores agrícolas, mesmo tendo ido para a vida urbana. Essa geração, até a geração silenciosa, o padrão de voto dela era um voto extremamente à direita até o fim dela. Que hoje são pouquíssimas pessoas vivas dessa geração, mas foi até o final. Então, tanto que, por exemplo, a eleição do Obama nos Estados Unidos é bem o momento em que a geração silenciosa parou de votar em grandes quantidades e a geração millennial começou a votar em grandes quantidades. É bem essa transição, dá pra você ver. No gráfico você vê direitinho. Então, toda a geração antes da geração hippie, no Brasil e nos Estados Unidos, era ultra... ela é direitista num nível que eu não consigo nem expressar para as pessoas em termos contemporâneos. É até meio... no Brasil existe a memória longínqua da avó que fazia procissão para Nossa Senhora Aparecida, o bisavó rezava o terço todo dia e tinha um filtro de barro e o prato marrom transparente, e isso na geração dos avós de muitas pessoas ainda foi vivido isso em algum nível. Depois você tem a geração Boomer. Então a geração Boomer, ela viveu no pós-guerra numa época de bens de consumo em grande quantidade, que essa geração anterior já não teve acesso. Então ela viveu a revolução sexual, ela viveu o começo das drogas, ela viveu o começo das festas, ela viveu tudo isso. Então, se você pegar a geração Boomer, quando eles eram crianças, nem tinha crime no Brasil. Isso nem era um fenômeno. Meu avô conta de andar no centro da cidade de São Paulo, criança, às 3 da manhã. Ele falou que isso era comum, não acontecia nada. Ele falou, não tinha nada, não existe isso. Não existia crime. Você ia no Rio de Janeiro, você ia para efeitos funcionais, o crime não é uma realidade. Isso, obviamente, mudou. Então, ele conta muito, por exemplo, da revolução sexual, como os costumes começaram a mudar. As pessoas começaram a ter relações sexuais antes do casamento, que era uma coisa que na geração anterior não se fazia. Começou a ter a disseminação, claro, dos contraceptivos. E aí você tem, no Brasil, você tem a legalização do divórcio, que não era legal. E aí muitas pessoas da geração Boomer começaram a se divorciar. E aí essa geração, ela entra na universidade pela primeira vez no Brasil. Grande parte das famílias foi o primeiro cara que entrou na universidade. E ele pegou aquele período do regime militar. E aí você tem muitas das pessoas que eram um movimento estudantil, era a revolta contra o regime militar, e era a Jovem Guarda, e aí o Roberto Carlos, rebelde meio hippie, Rita Lee, tem uma vibe meio rebelde para algumas pessoas. Quando você vai para o interior é bem menos, comparado com as cidades grandes, essa vibe é bem mais a vibe da geração anterior, quase uma continuidade, então você tem uma divisão muito grande. E a geração Boomer, ela, então...
ela aceita uma certa revolução cultural, mas é muito moderada, mesmo nos que aceitam. Então pense, o cara do interior não tá querendo participar disso, em nenhum nível, tem até uma certa revolta, mas o cara que participa por exemplo, não, vou fazer sexo antes do casamento, mas vou casar. Se eu divorciar, vai ser por um motivo muito grave. Ou eu posso até ter fumado maconha uma vez na faculdade, mas nunca mais. Não é uma coisa que vai fazer parte da minha vida. Ou fulano fez tal coisa, ele pulou a cerca, que tinha essa cultura no Brasil, o cara pulou a cerca, mas isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é uma geração que já teve essa cabeça de transgressão moral, mas de uma maneira muito comedida. Embora tenha largado a religião em grande quantidade comparativamente à geração anterior. É a nova era. Teve uma senhorinha uma vez que estava conversando, eu estava contando que eu sou fã do jurista José Pedro Galvão de Souza. Ela falou, eu vi um debate, tinha um outro jurista socialista, que é bem famoso, e tinha um José Pedro Galvão de Souza. E aí eu falei, poxa, mas por que eu vou seguir esse jurista tradicional? É a nova era. As pessoas agora são novos costumes. Nós tem que ter libertação sexual mesmo. Tem que ter... O socialismo vai ser bom para o país. Ela falou que ela era uma... Isso é uma senhorinha. Você tá vendo uma senhorinha, bengala e tal. E ela falando, não, nós íamos ser livres, né? Havia essa vibe. Toda essa geração é muito engraçada, porque literalmente são as pessoas que estão marchando na rua pedindo intervenção militar e mandando, tipo, zaps assim nos WhatsApps. Agora, Brasília, já, tipo, imediato. Porque existe uma percepção de muitas pessoas dessa geração, curiosamente, né, uma inversão quase que total, de pessoas que falavam, bom, esses valores revolucionários vão ser bons na época, e paradoxalmente elas criaram uma nostalgia gigante desse mesmo período. Porque você fala, caramba, sei lá, era mais seguro, ou era um período que era mais funcional, né? E de vários aspectos. E daí isso backlash total, né? Inversão total, 180 graus e falar como era melhor antes desse período, né? Nessa época e tal. Isso aconteceu com vários boomers, tá? Então os boomers tiveram uma virada muito grande política, mesmo os que tinham uma posição diferente no Brasil. E é engraçado porque também é um backlash moral. Os boomers agora... Porque havia uma percepção nessa geração boomer de que não, vai ter revolução sexual e nada acontece, olha só. Quando você libera sexualmente as pessoas, nada vai acontecer. Uhum. Nós permitimos costumes sexuais mais livres e nada aconteceu. Ou seja, nada acontece. Se um cara fuma maconha, isso não é nada. Nada vai acontecer. Se você permitir as drogas, nada acontece. Se você permitir não sei o que, nada acontece. Por quê? De fato, num mundo já completamente estruturado, que é o mundo daquele período, nada estava acontecendo de fato. É a percepção bem anos 60 do fenômeno.